Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa é a tradução da primeira edição francesa, ou seja, original, de Allan Kardec. Nova comunicação, senhorita Emma, jovem falecida em consequência de um acidente com fogo, após sofrimentos cruéis. Alguém propusera que ela fosse evocada na Sociedade Espírita de Paris, quando espontaneamente se apresentou no dia 31 de julho de 1863, logo após a sua morte. Eis-me aqui, pois ainda no palco do mundo, eu que me acreditava para sempre sepultada em um véu de inocência e juventude. O fogo da terra haveria de salvar-me do fogo do inferno. Assim pensava em minha fé católica. E se não ousava entrever os emplendores do paraíso, minha alma tremula refugiava-se na expiação do purgatório, e eu orava, sofria e chorava. Mas quem proporcionava ao meu combalido ânimo a força para suportar as angústias? Quem se inclinava nas longas noites de insônia e de febre dolorosa sobre o meu leito de martírios? Quem refrescava meus lábios sedentos? Eras tu, meu anjo guardião, que me acercavas com tua branca auréola. Éreis, pois, vós, queridos espíritos amigos, que vinhais murmurar ao meu ouvido palavras de esperança e de amor. O fogo que me consumiu o frágil corpo despojou-me do apego ao que acontecia ao redor. Assim, morri vivendo já a verdadeira vida. Não passei pela perturbação, entrando concentrada e serena no dia radioso que envolve os que, depois de muito terem sofrido, guardam alguma esperança. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma, como gostaria que se tivesse tornado espírita. Separei-me da árvore terrestre ao fruto maduro antes do tempo. Ainda não havia sido tangida pelo demônio do orgulho, que instiga as almas infelizes, arrastadas pelo brilho triunfal e enebriante da juventude. Bendigo as chamas e o sofrimento que representavam prova, uma expiação. Semelhante a esses leves fios brancos do outono, flutuo levada pela corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamantes que brilham sobre minha fronte, mas as estrelas douradas do bom Deus. Assina Emma. Em outro centro, no Havre, também espontaneamente, o mesmo espírito deu a seguinte mensagem no dia 30 de julho de 1863. Aqueles que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é todo justiça e misericórdia para com os que sofrem no mundo, condescendendo-lhes prazer tão puro e felicidade tão perfeita, que não receariam nem os sofrimentos nem a morte, se pudessem as próprias criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios do Criador. A terra, porém, é um lugar de provas, muitas vezes imensas, eivadas de dores atrozes. Resignai-vos se elas vos alcançarem. Inclinai-vos diante da vontade suprema de Deus Todo-Poderoso, se ele vos der um fardo pesado para carregar. Quando ele vos chamar a si, após terem passado por grandes sofrimentos, vereis na outra vida, a vida de venturas, quão ínfamas eram essas dores e aflições terrestres, ao avaliardes a recompensa que Deus vos reserva, caso a queixa e a lamentação não vos tenham penetrado o coração. Bem jovem ainda, deixei a terra. Deus houve por bem perdoar-me, agraciando-me com a vida dos que respeitam suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o coração. Orai sempre, rogando firmemente a Deus, que é o vosso amparo na terra e vossa esperança é a vossa salvação. Assina novamente Emma. Outra mensagem de outros espíritos. Doutor Vignan. Me perdoem sempre pelas pronúncias. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido no dia 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um médium sonambúlico de grande lucidez e ótimo vidente, ao ser solicitado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, relatou o seguinte: vejo um cadáver em que se realiza um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita, como algo que se esforçasse para desprender-se dela, mas que tem dificuldade em vencer a resistência. Não distingue uma forma de espírito bem determinada. Dia 31 de março, Dr. Vidigal foi
Dr. Vignal, me perdoem, foi evocado na Sociedade de Paris. Primeiro, caro Dr. Vignal, todos os seus antigos colegas da Sociedade de Paris guardam excelentes lembranças do senhor. E eu, em particular, guardo a lembrança de nossas ótimas relações que nunca se interromperam. Aliás, ao chamá-lo ao nosso meio, quiséramos inicialmente dar-lhe prova de nossa simpatia. Ficaremos muito contentes caso queira e possa vir conversar conosco. Caro amigo e distinto mestre, eles tratam por mestre o Kardec. Sua amável lembrança e seus votos de simpatia sensibilizaram-me. Se hoje consigo vir até vós e assistir livre e desimpedido à reunião de nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e assistência de vossas preces me proporcionaram. Como dizia com justeza meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo dessa noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para domar tal desejo. Vossas conversas, as importantes questões que foram discutidas, interessavam-me muito, tornando a minha espera menos penosa. Perdoa, caro amigo, mas era necessário que expressasse o meu reconhecimento. Em primeiro lugar, diga-nos como se sentiu no mundo dos espíritos. Depois, descreva-nos o trabalho de desprendimento das suas sensações nesse momento, bem como o tempo necessário até reconhecer a nova situação. Estou tão feliz quanto é possível ser, quando se vê confirmar plenamente todos os anseios íntimos que se pode ter tido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz, sim, eu sou, porque agora, sem obstáculo algum, vejo desdobrar-se à minha frente o futuro da ciência e da filosofia espírita. Mas descartemos hoje tais digressões inoportunas. Virei novamente conversar convosco a esse respeito, sabendo de minha presença há de vos proporcionar o mesmo prazer que tenho ao vos visitar. O desprendimento foi muito rápido, mais rápido do que o meu escasso mérito permitia me esperar. Fui poderosamente ajudado por vossa assistência, e o médium sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara da separação, para que eu não insista nesse ponto. Era uma espécie de oscilação descontínua, um arrastamento em direções opostas. O espírito triunfou, já que estou aqui. Deixei completamente o corpo somente quando ele baixou à terra. Voltei então convosco. 3. O que o senhor achou do seu funeral? Senti-me no dever de comparecer. Nesse momento, o senhor estava livre o bastante para acompanhá-lo? E as preces que fiz por vós, discretamente por razões evidentes, alcançaram-no? Sim, como lhe disse, a assistência de todos vós foi de suma importância, e eu regressei convosco, abandonando de vez a minha velha crisálida. Além disso, como um amigo sabe, as coisas materiais pouco me tocam. Eu só pensava na alma e em Deus. Quarto, lembra-se de que, a seu pedido, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um experimento com o senhor, estando o caro irmão ainda vivo? Temos aqui uma nota. Isso está na Revista Espírita de março de 1860. Vocês podem ver esse experimento lá. Continuando. Nessa ocasião, seu espírito desligou-se e veio conversar conosco. Poderia descrever-nos, tanto quanto seja possível, a diferença que existe entre o seu desligamento atual e o daquela ocasião? Eu esclareço aqui, naquela ocasião foi um desdobramento. Ele estava encarnado, separou seu espírito do corpo, mantendo-se ligado pelo cordão de prata para que não houvesse falecimento, é óbvio. Continuando. Sim, lembro-me disso certamente. Mas que diferença entre o seu estado então e o de hoje? Naquele tempo a matéria ainda me constrangia com sua teia inflexível. Queria separar-me de uma maneira mais absoluta, mas não podia fazê-lo. Hoje estou livre. Um imenso campo e o do desconhecido abre-se diante de mim, e eu espero avançar com a vossa ajuda e a dos bondosos espíritos a quem me submeto, alcançando o mais rapidamente possível os sentimentos que preciso desenvolver, as ações que preciso promover para escalar a trilha das provações, de forma a merecer as recompensas. Quanta majestade, quanta grandeza! É quase um sentimento de pavor que nos domina quando, fracos como somos, intentamos fixar as sublimes claridades. 5. Teremos muito prazer em continuar esta conversa quando o senhor desejar novamente ter conosco. Respondi sucintamente, sem muito método, às suas diversas perguntas.
Não interrogues ainda mais seu fiel discípulo, pois não estou de todo livre. Conversar mais e mais seria um grande prazer, mas meu guia modera o meu entusiasmo. E já pude apreciar bem a sua bondade e justiça, de modo que me submeto inteiramente à sua decisão, ainda que com certo pesar de interromper a nossa conversa. Consolo-me, pensando que poderei vir com frequência assistir incógnito às vossas reuniões. Falarei convosco algumas vezes, pois vos estimo muito e quero prová-lo. Mas outros espíritos mais adiantados que eu desfrutam de prioridade, e eu devo anuir com eles que permitam a meu espírito dar livre curso à torrente de ideias acumuladas. Deixo-vos agora, amigos, e devo agradecer duplamente, não apenas a vós, espíritas, que me haveis chamado, mas também a este espírito que me permitiu tomar o seu lugar, que em vida usava o ilustre nome de Pascal, aquele que foi e será sempre o mais devoto de vossos adeptos, Dr. Vinhal. Temos aqui uma nota. O apoio, orientação e conselhos dos espíritos familiares ou guias ocorrem durante a encarnação, mas também na vida espiritual, até que a força do espírito assistido seja forte o suficiente para conduzir-se, sem dúvidas, na senda do bem. Depois, servirá também ele próprio como guia de outros, mais simples. Nós já aprendemos isso em outras orientações, não é? Continuando. Victor Le Bouffle, prático do Porto de Havre, morreu ainda moço, aos 20 anos de idade. Morava com a mãe, pobre, humilde, comerciante, de quem cuidava terna e afetuosamente, sustentando-a com os ganhos do seu árduo trabalho. Nunca foi visto frequentando cabarés ou entregando aos excessos tão frequentes da sua profissão, pois não queria desviar o mínimo que fosse de seus ganhos do piedoso uso que lhe dava. Todo o tempo em que não estava trabalhando, dedicava-o à mãe, para poupá-la da fadiga. Atacado de há muito pela doença de que pressentia fosse morrer, escondia seus sofrimentos de sua mãe, com medo de causar-lhe preocupações e que ela quisesse ocupar-se da parte que a ele cabia nas tarefas domésticas. Era necessário a esse jovem grande cabedal de qualidades morais e uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, às perniciosas seduções do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera, a sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar um pouco, alegando-lhe ter ele mesmo necessidade de dormir. Sua mãe teve então uma visão. Disse ela que se achava em plena escuridão, quando viu um ponto luminoso que se ampliava pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por uma brilhante claridade, da qual se destacou diante e radiante a figura do seu filho, elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que, por fim, o seu filho estava próximo. E, efetivamente, no dia seguinte, aquela nobre alma deixava a terra, quando seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita, conhecedora de sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficaria assim sozinha, teve a ideia de evocá-lo pouco tempo depois sua morte, que se manifestou antes espontaneamente, através da seguinte comunicação: Desejais saber se estou agora bem feliz, ora, felicíssimo. Não desprezeis sofrimentos e angústias, porque são fonte de bênçãos e de felicidade no além-túmulo. A felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas da terra são tão longe do que experimentamos. Quando retornamos ao Senhor com sua consciência pura, com a confiança do servidor que bem cumpriu o seu dever e que ganha, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil, se não enxergardes seu objetivo. Mas eu vos digo, em verdade, que quando virdes para junto de nós, tendo vivido conforme a lei de Deus, sereis recompensados bem além da conta dos sofrimentos e dos méritos que julgardes haver oferido para o céu. Sede bons, sede caridosos dessa caridade desconhecida por muitos aí, e que se chama benevolência. Socorrei vossos semelhantes, fazendo por eles até mesmo mais do que gostaríeis que fizessem por vós, porque conheceis a vossa miséria, mas ignorais a silenciosa miséria alheia. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe. O único pesar que deixo na terra, ela deve passar por outras provas para que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la, Vitor. O guia do médium transmitiu então a seguinte mensagem:
Os sofrimentos suportados durante uma encarnação terrestre nem sempre representam uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão sobre a Terra, como esse que se comunicou convosco, são felizes ao passar por males que para outros seriam uma expiação. Temos aqui uma nota. As vicissitudes e dificuldades da vida em nosso planeta, cuja condição é de expiações e provas, são oportunidades para todos evoluírem. Os simples as enfrentam para adquirir as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Depois buscam valores, capacidades e qualidades, senso moral, livre-arbítrio, conhecimento das virtudes e habilidades. São as provas que escolhem para alcançarem suas metas. Para espíritos imperfeitos, quando arrependidos, as provas escolhidas servem como expiação, para superar a imperfeição, progredindo e retornando ao bem. Para os espíritos superiores, como Victor Leboeuf, servem delas como missões para atuar como exemplo e auxiliar os demais. Foi uma nota do editor. O sono os revigora junto ao Altíssimo, dando-lhes força para tudo suportar, em nome de sua glória maior. A missão desse espírito em sua última existência não era uma missão de relevo, mas por mais obscura fosse, nem por isso teve menos mérito, porque ele não podia ser estimulado pelo orgulho. Antes de tudo, tinha um dever de gratidão a cumprir junto àquela que foi sua mãe. A seguir, deveria mostrar que, nos piores ambientes, podemos encontrar almas puras, com sentimentos nobres e elevados, e que, através da vontade, podemos resistir a todas as tentações. É uma prova de que as qualidades morais têm uma causa anterior, e seu exemplo não será sido infrutífero. Senhora Annette Gordon. É uma senhora muito jovem, notável pela doçura de caráter e pelas qualidades morais mais elevadas. Morreu em novembro de 1860. Pertencia a uma família de operários das minas de carvão dos arredores de Saint-Étienne, circunstância importante para apreciação sua posição espiritual. Foi evocada e ela disse: "Estou aqui. Seu marido e seu pai pediram-me que evocasse a senhora. Ficarão muito felizes se lhes pudesse enviar uma comunicação. Também fico feliz de enviar-lhes uma comunicação. Por que foi retirada tão jovem do convívio familiar? Porque findaram-se minhas provas terrestres. Vai vê-los algumas vezes? Ah, frequentemente estou perto deles. Está feliz como espírito? Estou feliz, eu confio, espero e amo. Os céus não mais me atemorizam. Espero com confiança e amor que asas brancas me transportem. Que quer dizer com asas brancas? Quero dizer tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me deslumbram. As asas dos anjos, arcanjos e serafins, que são os espíritos puros, são apenas evidentemente um atributo imaginado pelos seres humanos para representar a rapidez com que eles se transportam, porquanto sua natureza etérea faz com que não precisem de nenhum instrumento para percorrer os espaços. Ou seja, essas asas são simbólicas, não são reais, certo? Continuando. Eles podem, no entanto, aparecer aos seres humanos com esse acessório para corresponder aos seus pensamentos, como outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra, para que possam ser reconhecidos. Pergunta: seus pais podem fazer alguma coisa que lhe apraza? Diz ela: esses entes queridos não devem mais me entristecer com a visão de seus lamentos, já que sabem que não estou perdida para eles. Que lhes seja suave, leve e perfumada a minha lembrança em suas memórias. Fui como uma flor, de minha rápida passagem, nada de triste deve subsistir. Pergunta: como explicar sua linguagem tão poética, tão contrastante com a posição que teve na Terra? É que quem fala é minha alma. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e muitas vezes Deus permite que espíritos delicados encarnem entre seres humanos mais rudes para fazer com que estes possam pressentir as delicadezas que um dia alcançarão e que mais tarde compreenderão.
Sem essa explicação tão lógica e tão de acordo com a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente entenderíamos a causa do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Realmente, que há mais gracioso e poético que a linguagem do espírito dessa jovem educada entre os mais duros trabalhos? Dá-se o contrário no mais das vezes, espíritos inferiores, encarnados entre homens mais adiantados, mas com o objetivo oposto. É, em vista do seu próprio adiantamento, que Deus os coloca em contato com o mundo esclarecido e algumas vezes também para que sirvam de prova a este mesmo mundo, que de outra filosofia pode resultar tais problemas. Tivemos aqui mais uma leitura interessante que nos traz entendimento das várias situações das vidas e dos desencarnes. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na sequência dos nossos estudos. Abraços!